Boa tarde, meus irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa tarde seja uma tarde de bênçãos e de vitórias na presença de Jesus Cristo. Que Ele seja a luz que te ilumine nessa tarde. Amém, meus irmãos? Meus amados, hoje nós vamos meditar em Tiago 4:3. Capítulo 4, versículo 3 de Tiago diz assim: Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Irmãos, essa meditação de hoje é sobre a oração não respondida, porque muitas vezes oramos, mas parece que nada acontece, que nada muda na nossa vida. Oramos e tudo continua do mesmo jeito. Mas há uma explicação para isso, meus amados. É isso que nós vamos refletir através dessa mensagem. Esse versículo, meus irmãos, destaca e ensina de forma simples, prática e clara o modo como devemos pedir e o motivo de não recebermos algumas das nossas vitórias, alguns de nossos pedidos. Esse versículo deixa claro o porquê de não recebermos. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes enfrentamos problemas, oramos, mas não recebemos o que pedimos. Simplesmente nossa oração não é atendida. E a sensação que temos é que estamos só, que Deus não nos ouviu. Na verdade, meus amados, não é isso que acontece. Deus jamais nos abandona. Deus jamais vai abandonar um filho dele que está pedindo socorro, que está necessitado, que está com o coração aberto para ele. Deus não abandona de forma alguma um filho dele. Há uma explicação para isso. Para ele não atender certas orações. O porquê de Deus não atender certas orações. Deus é muito sábio, meu irmão. O silêncio dele é uma forma maravilhosa, é uma maneira de ver que tipo de crente somos diante de uma oração não respondida, diante de um não dele. E ele também nos mostra quem somos de verdade, se somos fiéis, perseverantes, se somos murmuradores, se somos homens, mulheres de Deus, mulheres de fé, homens de fé, se somos interesseiros, compromissados com ele ou não. Isso tudo ele faz para ver quem realmente nós somos. Quando recebemos um não de Deus, ele está nos analisando e vendo quem somos de verdade, meus irmãos. Porque o nosso coração é ele quem sonda. Ele sabe o que se passa no nosso coração. Meus irmãos, muitas vezes, os pedidos que certas pessoas fazem, pedidos para comprar, para comprar algo, alguma coisa que elas desejam ter, que elas desejam consumir. Esses pedidos, meus irmãos, muitas vezes não são para atender às suas reais necessidades, mas sim, meus irmãos, para satisfazer suas vaidades. Meu irmão, existe isso. Nós sabemos que existe. Tem pessoas que são extremamente vaidosas. Elas só pensam nela, no ego delas. Então pede coisas para Deus, não para satisfazer a sua necessidade realmente, mas para satisfazer o seu ego, as suas vaidades. É isso que a palavra aqui está dizendo. Eu vou citar um exemplo disso, meu irmão. Há pessoas que necessitam de um carro maior, uma casa maior, com mais espaço para as crianças. A família aumentou. Elas realmente necessitam dessas coisas, mas estão pedindo de forma errada, como está dito aqui na palavra. Estão pedindo a Deus carros de luxo, carros esportivos, carros caros. Por que elas não pedem um carro familiar, um carro simples, um carro espaçoso, um carro mais barato, um carro que vai atender melhor suas necessidades? Com a casa, meu irmão, é a mesma coisa. O erro está aí, meus irmãos, meus amados. O erro está aí. Quando a Bíblia, em Tiago, diz que pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos mal para satisfazer nossos prazeres. Sendo assim, meus irmãos, Deus não atende esses pedidos. Eles são pura vaidade.
Então, meus irmãos, as pessoas pedem muitas coisas para Deus e não recebem por causa disso. Esse é um dos motivos. Elas pedem simplesmente para satisfazer o seu ego, a sua vaidade. Há pessoas, meus irmãos, que só pedem a Deus coisas sem sentido, sem propósito. Gente, esses exemplos são exemplos práticos de como as pessoas têm baseado seus pedidos a Deus nas vaidades e nas paixões, do que nas suas reais necessidades. Esse texto de Tiago, meus irmãos, ele nos desperta para a forma certa de pedir. Antes de fazer qualquer pedido ao Senhor, meus irmãos, devemos nos certificar de que tal petição não esteja baseada em nossas vaidades. Pois, como está escrito em Jeremias 10:15, vaidades são obras do engano. Amados, vaidade é tudo aquilo que não tem proveito verdadeiro. É sem propósito real. Não promove desenvolvimento espiritual, mental ou físico em quem a possui. Ela apenas provoca uma leve satisfação que desaparece rapidamente e é logo substituída por novos desejos. Isso é a vaidade, meus irmãos, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Irmãos, quando pedimos algo a Deus em nossas orações, esse pedido deve ser direcionado de modo que resolva, que supra e ou satisfaça uma ou mais necessidades da nossa vida, ou da vida de um parente, de um amigo, de alguém por quem estamos intercedendo. Porque, meus amados, Deus não tem compromisso com nossas vaidades e paixões egoístas que estão no nosso coração. Ele não tem compromisso com isso, meus irmãos. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que sirva de bênção, de direção para a tua vida. E quando for pedir algo ao Senhor, meus irmãos, peça com sabedoria, peça com propósito, não pensando só em você. Quando vamos pedir algo a Deus, temos que ter propósito e pensar no nosso próximo, não só na gente. Temos que pensar na necessidade do próximo, em ajudar a igreja que congregamos, em ajudar um irmão que esteja em necessidade. Não podemos pensar só na gente, ser egoístas. É por isso que muitas e muitas vezes pedimos e não recebemos. Esse versículo está explicando o porquê disso. Meus irmãos, compartilha essa mensagem, envia para o maior número de pessoas que você conhece, deixa o teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para alguém da tua família, da tua igreja. Alguém pode estar precisando ouvir essa mensagem. Pode ter alguém que esteja pedindo, mas não está conseguindo receber o que ela está pedindo em oração porque ela está pedindo errado. Mande isso para ela, que aí ela vai aprender como ela deve pedir. Amém, meus irmãos? Graça e paz.